Mesmo fazendo sucesso nos sons, o Tavinho voltou com tudo pras batalhas, como ele fez uma das atuações mais assustadoras de uma criança na história da aldeia. Hoje, dá pra se dizer que ele é o terror dos MCs da nova geração? Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, fica comigo porque nós precisamos falar sobre o Tavinho e a sua nova versão. Você sabe, né, mano, esse aqui é o Mike. Eu enxergo agora nessa track. Só gritam por você porque você é hype. Agora uma criança vai ensinar pra você que é rap. A Batalha da Aldeia. O Tavinho foi mais um dos caras daquela geração que contribuiu e também aproveitou o sensacional período de 2019, talvez a melhor fase da aldeia em qualidade de público da história. Por mais que hoje em dia o alcance seja maior em números, não necessariamente isso se reflete num público mais engajado e consciente. Então era muito mais difícil que hoje em dia um MC surgir e já desaparecer, pelo simples fato do público assistir mais tempo o vídeo no YouTube, e isso consequentemente gerar mais conexão do que um vídeo de 20 segundos sem nenhum contexto. Uma parada muito da hora naquela época era o fato de não ter as grades. O público ficar do lado dos MCs passava uma energia muito da hora a cada fatality. Quem não lembra daquela batalha contra o Jaya, por exemplo? É uma coisa meio caótica do ponto de vista de organização, todo mundo invadindo do nada, mas como entretenimento eu aposto que todo mundo sente saudades. É uma pena que hoje em dia seja praticamente impossível voltar como era antes, até pela segurança do MC e para não interromper o andamento do evento. Essa é uma discussão que eu até considero válida, mas para mim, o Tavinho foi a criança mais assustadora em uma única edição da história. A gente vai ter brigando ali com ele Thiago e BMO, principalmente se for em questão de período, mas em uma única edição eu acho que aquela aldeia Hip Hop Tour é uma parada muito fora da curva. Uma criança de 13 anos simplesmente bater de frente com o campeão interestadual, que era o Mike, e o vice-campeão nacional, que era o Drizzy. Uma coisa que pouca gente lembra é o fato de que o Tavinho perdeu aquela batalha contra o Drizzy, mesmo tendo mandado 2 fatalities no terceiro round. Mas tanto essa como várias outras, o resultado na verdade é o que menos importa, e sim a história que ele marcou. A gente foi junto, mano, pra BDA, pra final lá. E é como, tipo, mano, parece que Deus queria provar que eu sou capaz, tá ligado? Eu virei pro Jonão, mano, juro, e falei assim, tipo assim, o Mike era campeão interestadual e o Drizzy, mano, era um mano que eu sempre admirei. E aí eu falei pro Jonão assim, mano, os únicos manos que eu não quero enfrentar na batalha é o Mike e o Drizzy, irmão. Eu juro que eu falei esses dois. Olha como Deus tá ligado? E aí na primeira eu enfrentei o Mike, e na segunda eu enfrentei o Drizzy, ganhei do Drizzy. Só que eu saí por causa da regra dos jurados, porque eu falei da prima. Mano, parece que o universo só queria provar que eu era capaz desses dois, tá ligado? Tipo, você ganhou dos dois, agora sai, tá ligado? Entendeu? Mano, foi um bagulho muito bizarro, mano. A nova geração. A maioria das pessoas não se atenta ao fato de que todo mundo que a gente considera nova geração tem praticamente a mesma idade do Tavinho hoje em dia, mesmo ele já rimando há 4 anos. Se a gente parar para analisar por que mudou tanto a linhagem dos MCs que estão surgindo, muito da explicação vem por conta das referências de cada um. Se por um lado a maioria que tá tendo uma repercussão maior agora vem numa linha mais estética, com referências como o Brenos, o Jota e o Jaya, eu não vou nem entrar no mérito se isso é bom ou não, porque é bem pessoal, mas é inegável que a preocupação com o flow e com o domínio do beat aumentou de forma considerável. Por outro lado, na época do Tavinho, eu tenho a percepção que ele não teve as mesmas referências. O próprio Cid, por exemplo, foi um cara que teve um contato bastante forte com o Tavinho. Se eu não me engano, ele foi até da gravadora do Cid, lançando uns sons muito bons, diga-se de passagem. E esse lado mais ideológico pode ter sido uma influência dele para ele seguir um caminho um pouco diferente do que foi o do Jaya e do Mikezinho, por exemplo, tanto nos sons quanto na batalha. Um fato curioso é o retrospecto dos resultados dele contra a maioria dos nomes que a gente considera como nova geração. Black Panther, Lino, Derek, Lil V e até o Samuel já passaram sufoco na mão do Tavinho. Eu vou deixar aí na tela, nos últimos tempos, o resultado para vocês terem uma ideia. A título de comparação, o saldo dele tá bem positivo. E se o Tavinho já é o que é antes da febre dos vídeos curtos, não dá nem pra imaginar se ele tivesse surgido hoje a proporção do tamanho que isso ia ter. Mas como eu disse no início, foi muito melhor pra quem surgiu sem aquela época dos cortes, porque quem surgiu apareceu por completo e em várias edições, conseguindo mostrar muito melhor pro público o que era capaz de fazer. E por mais que eu não goste de fazer comparação com os nomes que eu citei, mas os resultados são bastante expressivos, então aí pra todo mundo ver. Mano, lembrar da aldeia, a minha rima verdadeira. Que cê mandou a rima que cê me falou, que matou minha família inteira. Mas agora o bigode é grosso, então respeita o moço. Matei o Derek e o Chamu, o Black Panther. A nova geração tá no meu bolso. O estilo. Se a idade é uma coisa parecida com quem tá surgindo agora, a forma de rimar, querendo ou não, é diferente.
O Tavinho já brincou com drop, já brincou com flow, em contextos que fazia sentido, mas nem de longe ele deixou isso se tornar uma marca dele que fizesse parte do personagem Tavinho. Pode parecer uma coisa boba, mas essa característica pra ele, se ficasse marcada, seria bastante negativa, e o pessoal já ia pegar bastante ele na contradição, e eu vou explicar o porquê. Em muitas dessas batalhas, que são contra os que a gente considera da nova geração, teve meio que um padrão de discurso por parte do Tavinho que praticamente todas as vezes deu certo, que é o de: eu já fiz a minha história, eu não faço parte dessa geração, eu não sou essa futilidade agora, que é uma parada que realmente tá começando a causar aversão por parte de uma parcela do público, principalmente quem acompanha mais tempo. E tanto nas batalhas quanto nos sons, quando ele era criança, ele sempre correu pro lado mais lírico, do papo reto com os flows de boom bap, criticando o sistema, que é contra, entre aspas, o que representa a nova geração. Se o Tavinho voltasse depois de uma pausa do nada, totalmente virado pro trap, com uma estética de rima pro lado do flow, para agradar o outro lado do público que pede por isso, com certeza ia ser muito estranho e era capaz de não agradar nenhum nem o outro lado. Por isso ele ter se mantido nessa essência foi tão importante pro público abraçar ele mais uma vez. Mas nem de longe eu tô dizendo que é um erro às vezes que ele brincou com o drop, até porque foi uma coisa que viralizou bastante. Também não é um erro ele tentar fazer um flow diferenciado de vez em quando, até porque ninguém precisa ficar numa forma só de fazer as coisas, porque senão deixa de ser freestyle e se torna uma coisa engessada. Isso é diferente, respeito o oponente que tá na sua frente. Pra mim você é o cabaço, te mando lá pra baixo. Você acertou o drop, essa porra eu também faço. Uma coisa que eu observei que achei bem da hora foi o fato do Tavinho ter melhorado muito a forma de impor e de sair dos assuntos nessa passagem dele. A aldeia em 2019 era bastante pessoal no sentido de que tinha bastante piadas internas de batalha, como o filho do Kant, por exemplo. Muitas vezes contra o Apollo, o Tavinho conseguia se beneficiar disso. Em compensação, contra o Kant, ele sempre tomou fumo quando entrava nesse assunto. E agora, nessa versão Shippuden, ele enfrentou o Kant de novo. Eu tava numa expectativa pra ver se ele ia conseguir impor o jogo dele. Por mais que ele tenha perdido no terceiro round em outro assunto, ele conseguiu responder à altura quando entrou nesse tema, uma coisa que sempre foi uma pedra no sapato dele. Mas o que você achou dessa volta do Tavinho? Dá pra dizer que ele é o terror da nova geração? Você esperava esse desempenho depois da pandemia nessa volta dele? Deixa tua opinião aí nos comentários. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e valeu! E aí eu falo que às vezes eu até valorizo mais você perder e fazer uma batalha que seja monstro, mano, do que ganhar e achar que você não rimou bem, tá ligado? Às vezes pode ser uma autocobrança também, porém eu acho muito melhor. E na época, mano, que nem eu falo, porra, eu tive muitas batalhas, muitas rimas que viralizaram na aldeia, tá ligado? E eu ganhei, tipo, uma aldeia, irmão, solo. Caralho. Uma vez na minha vida, tá ligado? E a outra aldeia não conta que eu ganhei, porque eu fui de dupla com o Kant. O Kant também mandava suporte, era grito e... Mas deixa uma percepção tipo, de que fui ele tinha carregado. ganhado mais. Sim, né? Entendeu? Ele falar que só ganhou uma, tipo, causa uma estranheza.